O seguinte artigo de Jeffrey Sachs foi publicado no Common Dreams. Sachs é o presidente da Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da ONU e atuou como conselheiro especial dos secretários-gerais da ONU Kofi Annan, Ban Ki-moon e Antônio Guterres. Em seu 80º aniversário em 2025, a ONU pode marcar a ocasião garantindo uma solução duradoura para o conflito no Oriente Médio, ao receber o Estado da Palestina como o 194º Estado-membro da ONU. A próxima Conferência da ONU sobre a Palestina, marcada para junho de 2025, pode ser um ponto de virada, um caminho decisivo e irreversível em direção à paz no Oriente Médio. A administração Trump serviria grandemente aos interesses da América e do mundo ao defender a solução de 2 estados e um acordo de paz abrangente no Oriente Médio, na reunião em Nova York, em junho. Em meio à brutalidade chocante de Israel em Gaza, Líbano e Síria, uma pequena janela de esperança surgiu. Quase todo o mundo se uniu em torno da solução de 2 estados como a chave para a paz regional. Como resultado, um acordo abrangente está agora ao alcance. A Assembleia Geral da ONU recentemente adotou uma resolução potencialmente transformadora por uma margem esmagadora. A AGNU exige o fim da ocupação ilegal de 1967 por Israel e reafirma seu apoio inabalável à solução de 2 estados. Mais importante ainda, a resolução traçou um roteiro para o estabelecimento de um Estado palestino na Conferência Internacional de Alto Nível, a ser realizada em junho de 2025 nas Nações Unidas. Considere quanto tempo os palestinos e o mundo esperaram por este momento. Em 1947, a ONU assumiu pela primeira vez a responsabilidade de abordar a questão palestina. Com a Resolução 181, a Assembleia Geral da ONU propôs a partição da Palestina mandatária em 2 estados independentes, um judeu e um árabe. A partição proposta, infelizmente, não foi justa nem acordada pelas partes. Ela destinava 44% da terra aos palestinos, embora eles representassem 67% da população. No entanto, antes que o plano pudesse ser revisado e resolvido pacificamente, grupos terroristas sionistas começaram a limpar etnicamente mais de 700 mil palestinos de suas casas, o chamado Nakba, ou catástrofe, do povo palestino. Após Israel declarar sua independência unilateral e derrotar os vizinhos árabes na guerra, um mediador sênior da ONU, o conde Folke Bernadotte, tentou ressuscitar a solução de 2 estados. No entanto, Bernadotte foi assassinado pelo Lehi, uma organização paramilitar sionista. Israel assinou o Protocolo de Lausanne de 1949, ressuscitando a solução de 2 estados sob os auspícios da ONU, mas depois o desconsiderou descaradamente. O que se seguiu em vez disso foi a busca de 75 Israels de Pernicas Porginas seus diretria. Por décadas, o governo dos Estados Unidos, sob a orientação do lobby israelense, presidiu um processo de negociação falso. Esses esforços envolviam ostensivamente conversas bilaterais diretas entre uma potência ocupante e um povo ocupado, partes inerentemente desiguais, nas quais o objetivo de Israel sempre foi rejeitar um Estado palestino verdadeiramente soberano. Na melhor das hipóteses, Israel oferecia bantustões, ou seja, pequenos enclaves impotentes de palestinos vivendo sob o controle de Israel. O processo dominado pelos Estados Unidos continuou desde meados da década de 1970, incluindo os Acordos de Camp David de 1968, a Conferência de Madrid de 91, os Acordos de Oslo de 1993 e 95, a Cúpula de Camp David de 2000, o Roteiro para a Paz do Quarteto de 2003 e a Conferência de Anápolis de 2007. Nesse processo de sala de espelhos, os israelenses bloquearam continuamente um Estado palestino, enquanto os mediadores dos Estados Unidos culparam continuamente os palestinos por sua intransigência. A administração Trump poderia optar por mudar o jogo na próxima conferência da ONU, no interesse dos Estados Unidos, no interesse e segurança a longo prazo de Israel e no interesse do Oriente Médio e do mundo pela paz. Os Estados Unidos são de fato o único veto restante contra um Estado palestino. Israel não tem veto sobre um Estado palestino, ou sobre a paz nesse caso. Apenas os Estados Unidos têm esse veto. Sim, o primeiro-ministro Netanyahu tem ideias além da paz. Ele e sua coalizão continuam com um propósito: negar um Estado da Palestina ao expandir as conquistas territoriais de Israel,
agora incluindo não apenas a Palestina ocupada, mas também partes do Líbano e uma parte crescente da Síria. É necessária uma nova política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma que traga paz em vez de guerra sem fim. Conforme determinado pelo Tribunal Internacional de Justiça e demonstrado pela Assembleia Geral G20 BRICS, Liga dos Estados Árabes PDF, a esmagadora maioria do mundo favorece a solução de 2 estados. A Conferência da ONU sobre a Palestina é, portanto, uma oportunidade-chave e vital que pode abrangente para o Oriente Médio, incluindo 7 medidas interconectadas. Em seu 80 graus aniversário em 2025, a ONU pode marcar a ocasião garantindo uma solução duradoura para o conflito no Oriente Médio, ao receber o Estado da Palestina como o 194º Estado-membro da ONU. A próxima Conferência da ONU sobre a Palestina, marcada para junho de 2025, pode ser um ponto de virada, um caminho decisivo e irreversível em direção à paz no Oriente Médio. A administração Trump serviria grandemente aos interesses da América e do mundo, ao defender a solução de 2 estados e um acordo de paz abrangente no Oriente Médio, na reunião em Nova York em junho. Em meio à brutalidade chocante de Israel em Gaza, Líbano e Síria, uma pequena janela de esperança surgiu. Quase todo mundo se uniu em torno da solução de 2 estados como a chave para a paz regional. Como resultado, um acordo abrangente está agora ao alcance. A Assembleia Geral da ONU recentemente adotou uma resolução potencialmente transformadora por uma margem esmagadora. A AGNU exige o fim da ocupação ilegal de 1967 por Israel e reafirma seu apoio inabalável à solução de 2 estados. Mais importante ainda, a resolução traçou um roteiro para o estabelecimento de um Estado palestino na Conferência Internacional de Alto Nível, a ser realizada em junho de 2025 nas Nações Unidas. Considere quanto tempo os palestinos e o mundo esperaram por este momento. Em 1947, a ONU assumiu pela primeira vez a responsabilidade de abordar a questão palestina. Com a Resolução 181, a Assembleia Geral da ONU propôs a partição da Palestina mandatária em 2 estados independentes, um judeu e um árabe. A partição proposta, infelizmente, não foi justa nem acordada pelas partes. Ela alocou 44% da terra aos palestinos, embora eles fossem 67% da população. Antes que o plano pudesse ser revisado e resolvido pacificamente, grupos terroristas sionistas começaram a limpar etnicamente anti-palestinos de suas casas, o chamado Nakba, ou catástrofe, do povo palestino. Após Israel declarar sua independência unilateral e derrotar os vizinhos árabes na guerra, um mediador sênior da ONU, o conde Folke Bernadotte, tentou ressuscitar a solução de 2 estados. No entanto, Bernadotte foi assassinado pelo Lehi, uma organização paramilitar sionista. Israel assinou o Protocolo de Lausanne de 1949, ressuscitando a solução de 2 estados sob os auspícios da ONU, mas depois o desconsiderou flagrantemente. O que se seguiu, em vez disso, foi a busca de 75 anos de Israel para negar aos palestinos seus direitos a uma pátria. Por décadas, o governo dos Estados Unidos, sob a orientação do lobby israelense, presidiu um processo de negociação falso. Esses esforços envolviam ostensivamente conversas bilaterais diretas entre uma potência ocupante e um povo ocupado, partes inerentemente desiguais, nas quais o objetivo de Israel sempre foi rejeitar um Estado palestino verdadeiramente soberano. Na melhor das hipóteses, Israel oferecia bantustões, ou seja, pequenos enclaves impotentes de palestinos vivendo sob o controle de Israel. O processo dominado pelos Estados continuou desde meados da década de 1970, incluindo os Acordos de Camp David de 1978, a Conferência de Madrid de 1991, os Acordos de Oslo de 1993-95, a Cúpula de Camp David de 2000, o Roteiro para a Paz do Quarteto de 2003 e a Conferência de Anápolis de 2007. Nesse processo de salão de espelhos, os israelenses bloquearam continuamente um Estado palestino, enquanto os mediadores dos Estados Unidos culparam continuamente os palestinos por sua intransigência. A administração Trump poderia optar por mudar o jogo na próxima conferência da ONU, no interesse dos Estados Unidos, no interesse e segurança a longo prazo de Israel e no interesse do Oriente Médio e do mundo pela paz. Os Estados são, de fato, o único veto restante contra um Estado palestino,
Israel não tem veto sobre um Estado palestino, ou sobre a paz nesse caso. Apenas os Estados Unidos têm esse veto. Sim, o primeiro-ministro Netanyahu tem ideias além da paz. Ele e sua coalizão continuam com um propósito: negar um Estado da Palestina ao expandir as conquistas territoriais de Israel, agora incluindo não apenas a Palestina ocupada, mas também partes do Líbano e uma parte crescente da Síria. Uma nova política externa dos Estados Unidos é necessária no Oriente Médio, uma que traga paz em vez de guerra sem fim, conforme determinado pelo Tribunal Internacional de Justiça e demonstrado pela Assembleia Geral G20, BRICS, Liga dos Estados Árabes. A esmagadora maioria do mundo favorece a solução de dois estados. A Conferência da ONU sobre a Palestina é, portanto, uma oportunidade-chave e vital que pode abrangente para o Oriente Médio, incluindo 7 medidas interconectadas. Primeiro, um cessar-fogo imediato mandatado pela ONU em todas as frentes do conflito, incluindo Israel, Palestina, Líbano, Síria, Iêmen, Iraque e Irã, e a libertação imediata de reféns e prisioneiros de guerra por todas as entidades. Segundo, a admissão de um Estado soberano da Palestina como o 104º Estado-membro da ONU nas fronteiras de 4 de junho de 1967, com sua capital em Jerusalém Oriental, a retirada das forças armadas israelenses dos territórios ocupados em 1967, com a introdução simultânea de forças internacionais mandatadas pela ONU e garantias de segurança para proteger todas as populações. Terceiro, a proteção da integridade territorial e estabilidade do Líbano e da Síria, a desmilitarização completa de todas as forças não estatais e a retirada de todos os exércitos estrangeiros dos respectivos países. Quarto, a adoção de um plano de ação conjunto global, atualizado com o Irã, e o fim de todas as sanções econômicas e outras sanções ao Irã. Quinto, a cessação, incluindo o desfinanciamento e o desarmamento de entidades beligerantes não estatais, de todas as reivindicações ou estados de beligerância, e o respeito e reconhecimento da soberania, integridade territorial e independência política de cada estado na área, sem excluir a possibilidade de ajustes territoriais subsequentes, arranjos de segurança e formas cooperativas de governança acordadas pelas partes soberanas. Sexto, o estabelecimento da paz regional e a normalização das relações diplomáticas por todos os estados árabes e islâmicos com Israel. Sétimo, o estabelecimento de um fundo de desenvolvimento sustentável do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio para apoiar a reconstrução, recuperação econômica e desenvolvimento sustentável da região. Após muitas décadas de violência e guerras, a chance para a paz está aqui e agora. O esforço da ONU por uma paz abrangente é nossa melhor esperança e oportunidade em décadas.